Fala, meus amigos! Hoje eu queria ajudar você a descobrir a sua missão. Nós falamos sobre propósito e você entendeu nos vídeos anteriores que você tem um propósito e que você foi chamado a algo, mas você se pergunta às vezes como? Como eu posso viver de propósito, viver em missão? Talvez você ainda não entendeu o que fazer em relação à sua missão, como você deve aplicá-la. Esse vídeo é para te ajudar de forma prática como encontrar a sua missão e começar, de fato, executá-la e servir a Deus com tudo que você tem. E para isso, para descobrir a sua missão, eu vou precisar que você pegue uma folha, um caderno, uma caneta ou um lápis, porque nós vamos precisar fazer um exercício. Eu vou mostrar a tela do meu computador para vocês e nós vamos fazer esse exercício juntos, tá bom? Então bora lá, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar desenhar 3 círculos. Vamos desenhar os círculos aqui. Pega seu papel, sua caneta. O primeiro círculo, vamos fazer ele bem grande aqui. O segundo, você pode fazer ele, vou até dar uma copiada que esse círculo ficou bom. À direita, você vai desenhar esse círculo à direita. E o terceiro círculo, você desenha ele abaixo, conectando os dois. Fechou? Então, quando você tiver esses 3 círculos desenhados, você vai escrever no primeiro círculo a palavra prazer. E aqui começa de fato o nosso primeiro exercício. E a primeira pergunta que você precisa responder é o seguinte: o que eu faço que me dá muito prazer? O que é aquelas coisas que eu faço que quando eu faço eu falo, nossa, eu realmente gosto muito de fazer isso? E para te ajudar a responder isso, eu quero que você olhe comigo para uma história que está lá em João 4. Jesus estava conversando ali com a mulher samaritana, enquanto os discípulos estavam na cidade comprando comida. Quando Jesus termina de conversar com a mulher samaritana, os discípulos chegam com essa comida, oferecem essa comida a Jesus e Jesus nega. Então eles ficam com dúvida, eles ficam se perguntando: será que essa mulher ofereceu comida a Jesus e por isso que ele não está mais com fome? Mas Jesus responde eles dizendo: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E é engraçado porque a comida é literalmente o nosso combustível, nossa energia. Se nós não comemos, nós ficamos fracos e não conseguimos fazer nada. E provavelmente Jesus estava com fome, mas aquilo que ele estava fazendo era tão prazeroso para ele que ele não precisava mais comer, porque ele estava já alimentado, saciado, feliz, com prazer, porque acabou de realizar e fazer a vontade do Pai dele. O prazer de Jesus era cumprir com o propósito que Deus estava estabelecendo para ele e fazer o que Deus estava mandando. Minha pergunta para você é: o que te dá prazer? Aquela coisa que você faz, que às vezes você faz por tantas horas que às vezes esquece de comer. Aquilo que você faz, que quando faz você tem tanto prazer naquilo que você sai realizado. Você poderia fazer aquilo até mesmo de graça. Tem um exercício que eu gosto de fazer que pode te ajudar a responder essa pergunta, é o seguinte: se você ganhasse na Mega Sena, se você tivesse agora dinheiro infinito, todos os seus problemas financeiros foram resolvidos, você não depende mais do dinheiro e você nem precisa mais trabalhar no trabalho que você trabalha para fazer aquele dinheiro do mês. Você continuaria trabalhando onde você está? Não só isso, você continuaria fazendo aquilo que você está fazendo? Ou você viveria fazendo as coisas que você tem prazer em fazer? Então, pensa nessas coisas aí. Pensa nessas coisas que dá prazer e anota do lado. Por exemplo, no meu caso, vamos anotar aqui. Eu tenho prazer em ensinar. Eu descobri que eu tenho prazer em ensinar. Quando um amigo senta na mesa comigo e ele fala assim: Igão, você poderia me ensinar ou você poderia me explicar o que significa tal coisa? Porque eu não entendi muito bem. Cara, aquilo ali é um prazer para mim. Eu começo a explicar e eu vou com detalhes, explicando todos os detalhes que eu sei daquilo, porque eu tenho prazer em ensinar. Eu descobri também que eu tenho prazer em ministrar. Então, tocar o meu instrumento com os meus amigos, ministrar ao Senhor, ministrar à igreja, cantar, isso me dá prazer. Mas eu também tenho prazer, por exemplo, em criar. Eu tenho prazer em criar uma solução, em criar algo para alguém e essa pessoa olhar e falar assim: cara, você cria muito bem, hein? Que legal. Seja ela compondo uma música, seja criando um brand lá para minha consultoria de estratégia de marca no estúdio. Então eu gosto também de criar, de ser desafiado a criar algo novo. Então, essa é a primeira pergunta que você precisa responder. A segunda pergunta é o seguinte: quais são as minhas habilidades? No que eu sou bom? Então, eu quero que você volte lá no seu papel e escreva a palavra habilidades. Quais são as minhas habilidades? O que você faz que você faz muito bem?
Eu não estou dizendo que você precisa ser o melhor naquilo, estou dizendo que você tem habilidades desenvolvidas e que você é bom naquilo que você faz, ou você tem dons e talentos dados por Deus e esses dons e talentos te dá facilidade para realizar aquilo que você está realizando. Antes de você preencher, eu preciso que você olhe para sua história. Olhe para sua infância, olhe para sua adolescência, olhe para aquilo que os seus pais e que os seus familiares diziam sobre você. Nossas habilidades já começam a ser identificadas desde crianças. Nossos pais olham para nós e vê a nossa curiosidade e percebe que nós temos às vezes uma disposição, uma predisposição a algumas coisas. E eu quero que você se lembre, na sua infância, na sua adolescência, o que as pessoas falavam que você era bom. Não só lá, mas também agora. O que as pessoas falam que você é bom, que você é capaz. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu te convidar para uma viagem surpresa, mas eu te der uma mala. E nessa mala tem lá dentro chinelo, bermuda, uma regata, um protetor solar, uma sunga e uma raquete de frescobol. Para onde a gente está indo? Bom, claramente olhando para a sua mala, mesmo que você não saiba o destino final, você olha e fala: nós vamos para a praia. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Se nós olharmos para a nossa malinha, se nós olharmos para a nossa mochila de ferramentas e habilidades, nós conseguimos entender para onde nós devemos ir. Os nossos dons e os nossos talentos, as nossas habilidades, aquelas coisas que nós nos desenvolvemos e temos conhecimento, nos ajuda e nos aponta para entendermos qual é a nossa missão e como nós podemos utilizar cada uma dessas ferramentas para cumprir o propósito de Deus. Lembre-se disso, as suas ferramentas elas apontam para o seu destino. Então, depois de você refletir em relação a isso e pensar quais são as suas habilidades, eu quero que você preencha. E no meu caso, ao olhar as minhas habilidades, eu percebo que eu tenho habilidades musicais. Então, eu tenho uma predisposição, desde criança gosto de música e comecei a tocar bateria quando criancinha. E aí foi evoluindo, tocando violão, guitarra, baixo, aprendi a tocar todos esses instrumentos. Então, eu tenho uma habilidade com a música. Mas não só isso, eu também tenho uma habilidade com o design. Desde criança, eu gosto do design, eu gosto de desenhar. Comecei a estudar isso também no computador. Isso me levou a uma outra habilidade, que é a habilidade com a tecnologia. Eu estou agora, nesse momento, escrevendo em uma mesa digitalizadora no computador. Você está podendo ver isso aí na sua casa, gravando a tela. Então, eu tenho uma habilidade com a tecnologia. Não só isso, eu percebi que eu tenho também a habilidade de comunicação. Então, estou falando com você, gosto de explicar as coisas na mesa, mas também tenho a habilidade criativa. Eu sou uma pessoa que, por natureza, sou um cara criativo e eu gosto de criar as coisas, né? Então eu tenho por habilidade a criatividade. Então agora eu queria que você escrevesse aí quais são as suas habilidades. Se precisar pausar o vídeo, pausa o vídeo e escreve aí quais são as suas habilidades, aquelas coisas, aquelas ferramentas que estão dentro da sua mochila. A terceira pergunta que eu queria que você respondesse é o seguinte: o que te incomoda? E aí eu quero que você vá lá no seu papel e escreva incômodos. Quais são os meus incômodos? Aquelas coisas que te incomodam. Pensa comigo, se Deus pudesse te dar a possibilidade de resolver uma única coisa no mundo, um único problema, qual problema você pediria para Deus resolver? Quais são aquelas coisas que quando você vê, você fica indignado, rouba as suas emoções e você fala assim: não é possível, gente, que essa pessoa não está vendo isso. Não é possível que isso está acontecendo. E eu não estou te dizendo que existe uma resposta certa ou uma resposta errada. Existe a sua resposta. E eu quero que você comece a pensar aí nos seus incômodos. No meu caso, eu comecei a reparar que eu tinha muito incômodo com quem tinha falta de conhecimento. Conhecimento. Aquelas pessoas que faziam algo sem o conhecimento real daquilo, ou pregavam algo sem o conhecimento real daquilo. Outra coisa que me incomodava muito, e talvez é a coisa que mais me incomoda, que é as pessoas fazerem as coisas pelas motivações erradas. Então, eu liderava louvor e eu começava a reparar nas motivações das pessoas e eu começava a perceber que algumas pessoas estavam com as motivações no lugar errado. Às vezes elas estavam ali por ego, às vezes elas estavam ali para aparecer,
Às vezes elas estavam ali para simplesmente participar de um momento legal e fazer uma boa música, mas não era a motivação correta para ter naquele ambiente. Então eu comecei a perceber que isso me incomodava muito. Então, ao olharmos para aquilo que nós temos prazer em fazer, ao olharmos para a nossa caixa de ferramentas, nossas habilidades e olharmos também para os nossos incômodos, nós descobrimos uma coisa, nós descobrimos qual é a nossa missão. Porque a nossa missão é o encontro daquilo que nós temos prazer em fazer com aquilo que nós temos de habilidade, com aqueles incômodos que nós temos. No meu caso, a minha missão aqui é resolver um problema de falta de conhecimento, mas também um alinhamento das motivações corretas. E eu posso fazer isso como? Através das minhas habilidades. Então, com a minha habilidade de design, com a minha habilidade de tecnologia e de comunicação, eu posso ensinar você, eu posso ministrar sobre a sua vida, eu posso criar algo aqui na sua frente para que você compreenda e entenda, tenha conhecimento e suas motivações se alinhem em relação à sua missão. Então, nesse exato momento, eu estou cumprindo com a minha missão, te ensinando sobre isso. Então, eu quero que nesse momento você comece a olhar para esse seu papel que você preencheu sobre os seus prazeres, habilidades e incômodos, e eu quero que você comece a conectar eles. Na medida que você começar a conectar essas coisas, você vai começar a entender qual é a sua missão. Aquilo que você tem prazer, as suas habilidades, os seus incômodos apontam para o caminho que Deus estabeleceu para você, para a missão que Deus te chamou. Meu desejo com esse vídeo é que você saia daqui com esse entendimento de que, cara, eu entendi o que eu devo fazer, o como. Eu entendi que eu preciso viver uma vida de propósito, mas como? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a encontrar a sua missão. E meu desejo é que você viva uma vida intencional, que glorifique a Deus e que possa cumprir a missão e o chamado que Deus te colocou. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha respondido a pergunta como descobrir a minha missão, e eu espero que você tenha descoberto realmente a sua. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo realmente fez sentido para você, se você encontrou a sua missão através dele, eu quero que você deixe seu like, comenta aqui o que você achou, compartilha para os seus amigos e se você puder também se inscrever, você que não é inscrito, para que esse canal expanda e cresça e chegue a mais pessoas, eu vou ficar muito feliz. Obrigado por assistir até aqui, fique com Deus e fui! Falou!